Um dos assuntos que mais assim bombou nessa semana foi o anúncio da compra do Twitter pelo bilionário sul-africano o Elon Musk. 44 bilhões de dólares. Tá bom para você, gente? 44 bilhões de dólares. Só que, mesmo que já tenha batido o martelo, tem toda uma negociação, uma burocracia. Até o fim do ano, tudo deve ser concluído e ajeitado. Então, se você pensa assim, nossa, tem algo diferente hoje no Twitter, depois da compra do Elon Musk, ele não sentou na cadeira exatamente ainda de dono do Twitter, né? Tem toda uma burocracia. Mas a gente quer saber como é que fica a rede social daqui para frente, considerando que Musk propõe medidas para reforçar o que ele chama ali dentro da concepção dele de liberdade de expressão. Até onde vai essa liberdade de expressão? A gente conversa agora ao vivo com o Carlos Afonso, que é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Carlos, tudo bem? Bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado, bom dia Elisa, bom dia Jairo, bom dia a todos que nos assistem aqui pela CNN. 44 bilhões de dólares para comprar o Twitter. Quando a gente pensa, Carlos, no Elon Musk, a gente pensa num empresário bastante ousado, né? A gente não pode... acho que é um consenso geral que ele é uma pessoa ousada, que ele faz assim investimentos do tipo mandar voos tripulados e privados para o espaço. Ele pretende habitar Marte. Ele investe na Tesla, a Tesla é dele, carros mega modernos. São tantos setores até de desenvolvimento, de questões que podem ajudar quem tem Alzheimer, as questões neurológicas. Por qual motivo o Twitter interessaria a Elon Musk, Carlos? Olha, Elisa, antes de mais nada, o Elon Musk é um usuário do Twitter. Então é interessante esse momento em que uma pessoa que é um dos usuários mais populares do Twitter se torna proprietário dessa empresa. E o Twitter vem se juntar, como você bem mesmo disse, a um número grande de empresas detidas pelo Elon Musk. E são empresas muito ligadas a um potencial de inovação. Inovação no que diz sentido ao setor automobilístico. O Elon Musk, com a Tesla, em alguma medida, revolucionou o mercado de carros elétricos nos Estados Unidos. No que diz respeito ao setor aeroespacial, com a SpaceX, que certamente trouxe muita inovação para esse setor. O Elon Musk tem investimentos importantes também em baterias de última geração, como você disse também na questão de interface cérebro-máquina através da Neuralink. Todas são situações que colocam os investimentos do Elon Musk muito ligados à fronteira da inovação tecnológica. E aí entra o Twitter, que é uma rede social, se a gente parar para pensar, de inovação muito contida, ou pelo menos menos estridente, já que o Twitter é uma rede social de texto. É claro que você pode postar foto, postar vídeo, mas é uma rede social em que as pessoas se comunicam através de texto. E a pergunta que fica é, será que o Twitter vai servir como laboratório para que ali o Elon Musk possa entender como as pessoas se comunicam, como elas reagem a determinado tipo de informação e como é que esses resultados podem ser úteis, inclusive, para investimentos do empresário em outros negócios. Talvez esse seja o ponto de atenção. Será que o Twitter é um laboratório sobre como seres humanos como um todo se relacionam, se comunicam, se entendem e se desentendem? Professor, por que o Elon Musk ele considera que o Twitter podia ter mais liberdade de expressão? Eu acho importante, quando a gente faz essa pergunta, a gente sempre lembrar assim, que o conceito, por exemplo, de liberdade, ele pode ser visto de muitas formas. Tem gente que acha que liberdade de expressão é falar o que quer, tem gente que acha que liberdade de expressão é dizer aquilo que a lei permite, ou me permita aqui fazer uma referência ao 1984 do George Orwell, que tem aquela referência do partido que fala que guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. São três pontos de vista completamente diferentes da mesma coisa. Dentro desse contexto, o que ele pode trabalhar? Olha, Jairo, o próprio Elon Musk tweetou dizendo que o que ele entende por liberdade de expressão é não estar muito distante dos padrões que são previstos nas legislações. Ele, inclusive, falou na lei. O que está por trás do tweet do Elon Musk é que não existe a lei, existem as leis dos mais diferentes países que vão tratar o tema da liberdade de expressão a partir de condições que são sociais, econômicas, culturais, construídas por muito tempo.
Então, quando o Elon Musk diz que ele quer que o Twitter tenha menos moderação de conteúdo para viabilizar uma verdadeira liberdade de expressão global, essa é uma fala que rapidamente vai entrar em choque com legislações que são aprovadas e que são aplicadas ao redor do mundo. E especificamente no que diz respeito à moderação de conteúdo, a tendência global parece ir na contramão do que diz o Elon Musk. A tendência das leis ao redor do mundo é olhar para a internet, para o que é dito na internet, de maneira a fazer com que as plataformas possam se tornar cada vez mais proativas na contenção de discurso de ódio, de discursos tóxicos, de desinformação. A Europa acabou de aprovar uma lei bastante abrangente sobre esse tema, Reino Unido também. Então, acho que a gente tem aqui um cenário global que faz com que essa fala do Elon Musk sobre uma liberdade de expressão absoluta, quase que sem amarras e sem restrições, vai enfrentar uma dura realidade pela frente e talvez esse intuito do empresário acabe não se concretizando com a extensão que ele imagina. Carlos, de que maneira uma rede social ganha dinheiro? Porque a gente pode baixar um aplicativo, você pode ter a rede social e postar o que você quiser e não paga coisa alguma. Apesar de que eles têm acesso aos nossos dados e isso é uma baita riqueza, né? Porque os nossos dados valem muito dinheiro. Mas de que maneira na prática? E esses anúncios, eles têm limites, eles têm regras? Observando o futuro, né, com a chegada de Elon Musk, é possível que nós vejamos anúncios da Tesla e da SpaceX lá na nossa timeline do Twitter? Olha, Elisa, é bastante provável. E muita gente brincou na internet que o Elon Musk pagou 44 bilhões para comprar o Twitter, quando você pode baixar de graça no seu celular. A brincadeira, é claro, fica no reino da brincadeira. Mas é importante a gente entender aqui que quando o Elon Musk compra o Twitter por esse valor, ele certamente está de olho em aumentar a rentabilidade do Twitter. E o Twitter hoje é uma plataforma que tem quase que 90% da sua receita ancorada em publicidade, nos anúncios que cada um de nós vê ali na plataforma. É provável que o Elon Musk traga um novo modelo de negócio para o Twitter. Se especula muito a introdução de um determinado serviço de assinatura, que você teria acesso a funções extras para a utilização da plataforma. Mas é certo que essa introdução de um serviço de assinatura muito provavelmente não vai fazer com que o Twitter se torne um aplicativo pago. Você provavelmente vai ter uma situação em que você paga para poder acessar determinadas ferramentas, talvez até não ver publicidade. Outras plataformas seguiram esse caminho. O Spotify, por exemplo, plataforma de música bastante conhecida, 45% da sua base vem de assinantes, que justamente pagam para não ouvir os anúncios entre as músicas. Talvez o Twitter possa seguir o mesmo caminho. Você paga para não ver os anúncios na plataforma. O que é fato é que o Elon Musk disse que ele vê o futuro da empresa como um futuro menos dependente de anúncio. Bom, se não vai obter receita a partir de anúncio, ele vai precisar procurar essa receita em outro lugar. Talvez cobrando um pouquinho daqueles que querem ter uma experiência diferente no Twitter, pode ser uma das saídas. Quando a gente olha os números, por exemplo, de usuários do Twitter em comparação com as redes sociais da Meta, né, o Instagram, o Facebook, os números são assim, tem um abismo entre eles, né, uma diferença considerável. Não seria mais vantajoso ele procurar algum tipo de parceria com uma rede social como essa, ou quem sabe investir numa rede social mais barata? Qual o real interesse por trás do Twitter? É a possibilidade de que essa rede tem de conversar com autoridades, com governos, de penetração com formadores de opinião? Jairo, talvez uma pista para essa resposta esteja na fala não do Elon Musk, mas do Jack Dorsey, que era o antigo CEO do Twitter. Quando o Elon Musk anunciou a compra, o antigo CEO do Twitter, o Jack Dorsey, disse que o Twitter é a coisa mais próxima que a gente tem de uma consciência global. O que está por trás dessa expressão? A ideia de que, ainda que eu tenha outras redes sociais com um número de usuários muito maior, o Twitter ele serviu nas últimas décadas como o ponto de encontro para pessoas discutirem os mais diferentes assuntos e uma rede na qual as autoridades já se acostumaram a se pronunciar. Nós estamos muito acostumados a ver no noticiário situações em que autoridades dos mais diferentes países
postam alguma coisa no Twitter e isso vira notícia. Então, ser o proprietário dessa praça pública, por assim dizer, em que pessoas comuns, autoridades, influenciadores se encontram para discutir temas de interesse global, parece ter bastante valor. E como você fez a comparação com a Meta, acho que esse é um outro ponto de atenção. Elon Musk é conhecido por muito investimento em inovação. É provável que essa cara do Twitter que a gente conhece hoje também possa ser transformada, quiçá com outras formas de interação, com outras maneiras pelas quais as pessoas vão poder trocar informação e conversar entre si. Pois é, Carlos, quando o Twitter surgiu, e eu já nem me lembro aqui que ano foi, 2005 ou 2006, eu não me lembro com exatidão o ano que foi, até se você puder me ajudar, eu sei que o Jairo já está ali, ó. Ouço os dedos de Jairo digitando atrás dessa informação. 2006. 2006? Quando surgiu o Twitter em 2006, a gente ainda vivia um astral diferente de rede social. Então, as pessoas gostavam muito de colocar suas opiniões, ainda hoje é assim. Mas eu observo que era um público diferente. A gente postava também muita foto no Twitter, fazia transmissões ao vivo pelo Twitter, conversando com todo mundo. E, aos poucos, o Twitter foi ganhando uma pegada muito de formadores de opinião de fato, né? Quase que é um lugar onde você pode se informar oficialmente. Não é à toa que presidentes, incluindo presidentes norte-americanos, presidentes brasileiros e órgãos oficiais, comunicam pelo Twitter. Hoje em dia, qual é a maior característica do Twitter? Quem é o público-alvo do Twitter hoje em dia, Carlos? Olha, Elisa, me parece que o público-alvo do Twitter é o público, como você bem disse, que busca informação. É uma rede social que já tem uma certa idade, é uma rede social que passou por transformações, mas certamente, por não ser uma rede social que tem por base a publicação de vídeos, músicas, determinados públicos foram sendo segmentados para outras redes sociais. Então, a gente tem um público jovem, por exemplo, muito destacado no TikTok, com vídeos curtos. A gente tem vídeos mais longos indo parar no YouTube. A gente tem os grupos, e geralmente grupos até mesmo de família, no WhatsApp, no Facebook. O Twitter, de certa maneira, se tornou esse legado de uma fonte de informação, onde a notícia é publicada, é discutida, é debatida, mas, ao mesmo tempo, como você disse muito bem, o certo ambiente em que essa discussão acontece, ele mudou. E ele mudou por quê? As plataformas, elas, ao longo da última década, implementaram ferramentas de você compartilhar conteúdo, de você curtir um conteúdo, e com isso toda a lógica de engajamento acabou tomando conta da maneira pela qual a gente entende uma rede social. E o Twitter é uma rede social que preza muito pelo DNA de ser uma conversa pública. Só que uma conversa pública precisa de duas pessoas para conversar. O problema aqui é a gente entender como é que o Twitter pode, de certa maneira, acabar incentivando pessoas que, em busca de mais engajamento, vão utilizar contas falsas, robôs, para aumentar o volume da sua voz. E, com isso, elas acabam falando sozinhas ou falando apenas para os seus seguidores. E, no final das contas, a gente não tem uma conversa, a gente tem discursos, né? A gente não tem, efetivamente, um diálogo entre os usuários. E acho que esse é o ponto de atenção que todo mundo está olhando, especialmente com a compra do Elon Musk do Twitter. Será que o Twitter vai continuar a ser uma verdadeira conversa pública? Acho que esse é um ponto que a gente precisa prestar bastante atenção. Conversamos com o Carlos Afonso, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Carlos, muito obrigado. Obrigado, Jairo. Obrigado, Elisa.